Imagina só, você olhando para o céu. Um dia normal, tipo sol brilhando, passarinhos cantando, aquela coisa toda. Aí, de repente, você vê um pontinho de luz. Ele vai crescendo, crescendo mais e fica mais brilhante. Isso não é estrela, não é avião, é um asteroide. Uma baita pedra espacial com quilômetros de largura vindo direto na nossa direção. E isso não é história de filme da sessão da tarde, viu? Algo bem parecido com isso aconteceu uns 66 milhões de anos atrás. Foi um evento assim, catastrófico para o nosso planeta, que mudou a vida na Terra para sempre. Pensa nisso um instante. Caramba! Esse visitante antigo era gigantesco. A gente está falando de um negócio com talvez uns 10 quilômetros de diâmetro. Dá para imaginar? É tipo uma montanha voando pelo espaço. E se movia numa velocidade absurda. Mais rápido que qualquer bala de revólver que você possa sonhar. Dezenas de milhares de quilômetros por hora. Gap 2. Conforme chegava perto da Terra, deve ter rasgado nossa atmosfera como uma bola de fogo gigantesca. Devia ser mais brilhante que o próprio Sol. Imagina o calor, aquela luz apavorante, tomando conta do céu inteiro. Que cena deve ter sido para qualquer criatura azarada que presenciou isso. Enquanto esse míssil cósmico se aproximava do seu destino final, o ar na frente dele deve ter comprimido e superaquecido. O chão embaixo já devia começar a tremer, mesmo antes do impacto. Qualquer bicho que olhasse para cima veria um objeto de tamanho inimaginável, crescendo a cada segundo. O pânico deve ter tomado conta. Não ia ter para onde correr, nem onde se esconder do que estava por vir. Era um encontro marcado com o destino para o planeta inteiro. Um momento realmente apavorante na longa, longa história da Terra. Dá o que pensar, né? Aí, o momento do impacto. Bum! O asteroide se chocou com o que hoje é a Península de Yucatán, no México. A energia liberada foi um negócio de outro mundo. Foi como milhões das bombas nucleares mais potentes explodindo todas no mesmo lugar, ao mesmo tempo. A explosão teria vaporizado o asteroide na hora, e também vaporizou um pedação da crosta terrestre. Isso criou uma cratera gigantesca, com mais de 150 quilômetros de largura. O dia em que o céu literalmente caiu, mudando tudo num piscar de olhos. A ciência nos ajuda a entender essas forças incríveis. O que aconteceu logo depois do impacto foi coisa de pesadelo. Imagina só, terremotos gigantescos sacudindo o planeta inteiro. Tsunamis, com dezenas de metros de altura, varrendo os oceanos, inundando costas a milhares de quilômetros de distância. O local do impacto virou um verdadeiro inferno. Pedra e detritos foram arremessados lá para o alto na atmosfera e até para o espaço. Parte desse material caiu de volta, superaquecido pela reentrada na atmosfera. Isso causou incêndios florestais gigantescos pelo mundo todo. O céu devia brilhar vermelho por causa do calor. Foi uma época terrível, terrível para a vida na Terra. Mas a destruição não parou por aí, não. Toda aquela poeira, fuligem e destroços jogados no ar não caíram de volta assim, de uma vez. Uma quantidade enorme ficou lá em cima, bem alto na atmosfera. Isso se espalhou pelo planeta inteiro, como um cobertor grosso e escuro. Esse cobertor bloqueou a luz do Sol. Não só por alguns dias ou semanas, mas talvez por meses, ou até anos. Sem luz do Sol, as plantas não conseguiam fazer fotossíntese. Elas começaram a morrer em grande escala. Pensa bem, sem sol, sem comida para a planta. Com as plantas morrendo, os herbívoros, os dinossauros que comiam plantas, ficaram sem ter o que comer. Começaram a morrer de fome. E se os herbívoros morrem, o que acontece com os carnívoros? Pois é, os dinossauros carnívoros, tipo o poderoso T-Rex, também ficaram sem comida. A cadeia alimentar inteira desmoronou. Foi uma reação em cadeia de extinção. Gap 2 is.
Só as criaturas que eram pequenas ou que conseguiam achar comida de jeitos diferentes tiveram alguma chance. Os dinossauros grandes, imponentes, simplesmente não conseguiram se adaptar rápido o suficiente a uma mudança tão drástica e repentina no mundo deles. Esse evento, conhecido como o impacto de Chicxulub, é aceito pela maioria dos cientistas como a principal causa da extinção do Cretáceo-Paleogeno. Mas não foram só os dinossauros que foram extintos, viu? Cerca de 75% de todas as espécies da Terra sumiram. A vida marinha também sofreu horrores. Isso mostra como a vida é toda interligada e como um único evento no espaço pode ter consequências gigantescas para o nosso planeta. A prova está nas camadas de rocha, nos fósseis e naquela cratera gigante, uma cicatriz que nos lembra dessa colisão cósmica. Ciência. Aí você deve estar pensando, nossa, isso faz tempo pra caramba. Será que pode acontecer de novo? Olha, a verdade é que ainda tem muito asteroide por aí. Nosso sistema solar é um lugar bem movimentado. Existem milhões dessas pedras espaciais, de pedrinhas minúsculas até objetos com centenas de quilômetros de diâmetro. A maioria deles orbita o Sol bem longe da Terra, em lugares como o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. São nossos vizinhos cósmicos, só na deles, sabe? Mas alguns têm órbitas que os trazem para mais perto da Terra. É aí que entram os cientistas. Astrônomos do mundo todo são tipo detetives espaciais. Eles usam telescópios superpotentes, tanto aqui na Terra quanto no espaço, para vasculhar os céus. O trabalho deles é achar esses asteroides, principalmente aqueles que podem ser uma ameaça para a Terra. São chamados de objetos próximos à Terra, ou NEOs, na sigla em inglês. Os cientistas rastreiam os movimentos deles, calculam suas órbitas e tentam prever se vão chegar perigosamente perto da gente no futuro. É um trabalho gigantesco e super importante, tipo ser um controlador de tráfego planetário, GAP-2S. Quando um novo asteroide é descoberto, os cientistas medem com todo o cuidado a posição dele ao longo do tempo. Isso ajuda eles a mapear o caminho dele pelo espaço. Eles usam matemática complexa e computadores para projetar a órbita dele muitos anos à frente. O objetivo é identificar qualquer asteroide que possa ter alguma chance de atingir a Terra. A boa notícia é que a gente já achou a maioria dos bem grandões. Aqueles do tipo exterminador de planetas, como o que acabou com os dinossauros. E, até agora, nenhum deles está em rota de colisão com a gente. Ufa! Mas ainda tem muitos asteroides menores por aí que a gente não encontrou. Mesmo um asteroide com só algumas centenas de metros de diâmetro poderia causar um estrago danado se atingisse uma área povoada. Poderia destruir uma cidade inteira. Então, a busca continua, todo santo dia e toda santa noite. Os cientistas estão sempre melhorando suas técnicas e seus telescópios para encontrar esses objetos menores, mas ainda assim perigosos. O negócio é estar preparado e saber o que tem lá fora. Conhecimento é poder, especialmente quando se trata de pedras espaciais. Então, e se a gente achar um asteroide em rota de colisão com a Terra, a gente só senta e espera? De jeito nenhum. Cientistas e engenheiros da NASA e de outras agências espaciais pelo mundo estão trabalhando em formas de proteger nosso planeta. Isso se chama defesa planetária. E é para valer. Uma das principais ideias é tentar mudar a rota do asteroide. A gente não precisa necessariamente destruir ele, só dar um empurrãozinho bem longe da Terra para ele errar o alvo. Pensa nisso como uma sinuca cósmica. Um exemplo bem legal dessa tecnologia em ação foi a missão DART da NASA. DART é a sigla em inglês para Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo. Em 2022, uma espaçonave foi jogada de propósito contra um pequeno asteroide chamado Dimorphos. O objetivo era ver se o impacto conseguiria mudar a órbita do asteroide. E adivinha só? Funcionou! A missão conseguiu alterar a trajetória do Dimorphos ao redor do seu companheiro maior, o asteroide Didymos.
Gap 2. Isso foi um avanço e tanto. Provou que a gente tem tecnologia para, quem sabe, desviar um asteroide perigoso. Ciência em ação. Mas claro, existem desafios. Um problemão é o tempo. Quanto mais tempo de aviso a gente tiver, melhor. Se a gente achar um asteroide perigoso anos, ou até décadas, antes de um possível impacto, uma missão como a DART pode ser muito eficaz. Um empurrãozinho dado com antecedência pode resultar numa grande mudança na rota dele quando estiver chegando perto da Terra. Mas, e se a gente só descobrir um asteroide alguns meses, ou quem sabe semanas, antes dele chegar? Aí o buraco é mais embaixo. Nossas opções ficam bem mais limitadas. Então, achar ele cedo é super importante. É por isso que é tão crucial continuar investindo em programas de detecção de asteroides e em pesquisa de tecnologias de desvio. Isso não é só ficção científica. É sobre proteger nossa casa, o planeta Terra. É um esforço mundial, com cientistas de vários países trabalhando juntos. Ao entender o universo à nossa volta e desenvolvendo soluções espertas, a gente pode se preparar para essas ameaças cósmicas. Então, continue olhando para cima, seja curioso e confie nos cientistas dedicados que ralam todo dia para manter a gente seguro. Nosso futuro pode depender disso.